WW está de volta do intervalo. A gente está agora com Clifford Young, presidente do Instituto de Pesquisas de Opinião Ipsos dos Estados Unidos. Cliff, diretamente de Washington, muito obrigado pela disposição de participar. Boa noite para você aí nos Estados Unidos, Cliff. Boa noite, pessoal. Vamos às eleições presidenciais americanas. Formalmente, elas começaram hoje, de forma antecipada, na Geórgia. A Geórgia é um dos estados pêndulo, um dos estados nos quais essa eleição vai ser decidida. A participação dos eleitores bateu o recorde, confirmando o que a gente vem verificando, que é uma disputa acirradíssima entre Donald Trump e Kamala Harris. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Cerca de 250 mil votos foram computados no primeiro dia da votação antecipada na Geórgia, bem acima do recorde de 136 mil votos em 2020. Ir às urnas nos Estados Unidos não é uma obrigação. O motivo do maior comparecimento da história na Geórgia é o impacto que muitos eleitores veem na corrida à Casa Branca deste ano. I think this is probably the most important voting season of our lifetime. It's going to have implications for my children and my 3 grandsons and more to come. A Geórgia foi severamente afetada pelo furacão Helene, um dos 2 que atingiram os Estados Unidos nas últimas semanas e que viraram munição para Donald Trump criticar a resposta do governo Biden-Harris às tragédias. O estado também é um dos 7 estados pêndulo mais observados nesta eleição e crucial para o resultado da disputa. A região, historicamente republicana, com Trump vencendo em 2016, virou democrata em 2020 por uma diferença de 12 mil votos para Joe Biden, de um total de 8 milhões de eleitores. O resultado só veio depois de uma conturbada recontagem que rendeu a Trump um processo após o vazamento de uma conversa telefônica em que o ex-presidente pressionava uma autoridade local para encontrar milhares de votos para ele. Depois da virada para os democratas em 2020 na Geórgia, os integrantes dos partidos agora travam batalhas na justiça por causa das leis eleitorais no estado. Republicanos, por exemplo, querem que os votos sejam contados à mão. Democratas acreditam que isso pode atrasar a divulgação dos resultados. Neste ano, na Geórgia e em todo o país, Kamala Harris e Donald Trump aparecem tecnicamente empatados na maioria das pesquisas. Cliff, eu tenho observado muito o seu trabalho profissional com pesquisa de opinião, formação de voto, lido também os posters, como se diz aí nos Estados Unidos, ligados a esse ou aquela instituição. E me parece uma ironia muito forte, todos estão dizendo o seguinte: normalmente, nas eleições americanas, tem o que eles chamam de October Surprise. Acontece alguma coisa em outubro, porque a eleição é sempre em novembro. Acontece alguma coisa em outubro que dá uma empurrada para uma eleição para um lado ou para o outro. Eu tenho lido alguns colegas seus dizendo o seguinte: desta vez, até se um meteoro, como surpresa, caísse e impactasse a Terra, não haveria mudança significativa no quadro que a gente verifica do empate tremendo. Você se associa a essa interpretação? Uma surpresa é uma surpresa. Ou seja, a gente não pode prever o que vai ser. Claro que um grande evento, sabe, negativo ou positivo para um lado ou para o outro lado, poderia ter um efeito. Não é um efeito muito grande. A gente tem que pensar que a diferença entre Trump e Harris é muito, muito, sabe, pequeno assim. Um ponto aqui, meu ponto ali. Então, um evento pode ter um impacto. Eu acho que para a gente dizer que não poderia ter um impacto é um pouco, eu acho que é um pouco pensamento mágico. Lorival. No October Surprises. Qual que foi? Vamos falar um pouco do que aconteceu, o que está acontecendo em outubro, assim, que estou observando, né? Acho que o discurso de sobre anti-imigração do Trump, segundo as pesquisas, parece que está tendo uma certa tração, né? A questão da imigração está irritando um pouco mais o eleitorado. E atraindo hispânicos, isso aí que eu quase caí da cadeira quando eu li. O voto latino, né? Esse é um fenômeno interessante. Tem 2 formas de ler isso, né? Assim, de um lado, a forma clássica, que é o arrivismo, né? Você sobe a escada e chuta a escada, porque é para valorizar aquilo que você obteve com tanto sacrifício. Mas existe uma outra que é assim, a pessoa que decide morar nos Estados Unidos, ela não nasceu lá, né? Ela decide ir para lá e faz tanto esforço para viver nos Estados Unidos, é uma pessoa que valoriza muito
que dá muita força aos valores americanos. Se sente mais americano do que a pessoa que nasceu lá por acaso, né? Que não foi uma opção da pessoa. Talvez seja uma combinação das duas coisas, mas de fato os democratas estão perdendo também o voto dos latinos, né? Cliff, você tem dado muita ênfase na questão da economia. Várias das suas participações aqui, quando a gente começa a manobrar nossos argumentos em torno de questões de valores ou de princípios ou de etnias ou de propostas de políticas públicas, você sempre nos chama atenção para o que você considera que é essencialmente decisivo nessa eleição, que é a economia. Você continua firme nessa sua forma de enxergar? A economia, ou mais especificamente a inflação, vai definir essa eleição. A grande disputa, a grande guerra de comunicação entre as duas campanhas é a respeito de economia. Quem domina a economia? Quem tem as soluções mais interessantes para a população americana para a economia? Por um lado, você tem Trump, que está esclarecendo, sabe, ligando o governo do Biden e Harris para a questão do problema de inflação. Por outro lado, você tem na campanha de Harris falando que, olha, a gente tem que ter uma economia de oportunidade para todos os americanos. Vamos pensar sobre o futuro, não o passado. Então, essa é a grande, sabe, disputa nesse momento. Eu falaria o seguinte, Trump tem mais credibilidade a respeito da economia por causa do fato que ele é a oposição, ele é republicano assim. Mas, como eu já falei, a decisão final vai depender nessa questão da economia. Curioso, Lorival, em relação a isso que o Cliff acabou de levantar, quem é melhor visto do ponto de vista do eleitorado indeciso, ou do eleitorado que está pêndulo para um lado ou para o outro, quem é melhor visto para tocar a economia? Se a gente lê boa parte dos comentaristas de economia internacional nos Estados Unidos, mas com mais ênfase ainda na Europa, eles são muito críticos ao que o Trump está propondo, tanto do ponto de vista de política comercial, mas particularmente do ponto de vista de incentivos fiscais que provocariam exatamente o que ele diz que é capaz de combater a inflação. Isso não está chegando no eleitorado. Exato. Quando a gente olha as pesquisas, né, o eleitor americano diz que a economia é o assunto mais importante, que o custo de vida é o assunto mais importante da economia e que o Trump é a melhor pessoa para lidar com isso. Então você fala, bom, então o Trump já ganhou. É que a rejeição do Trump é tão brutal e ele está fazendo uma campanha que não está focada numa, digamos assim, numa simpatia, numa empatia pelo sofrimento da classe mais baixa, que é a mais prejudicada pelo alto custo de vida, e está perdendo uma oportunidade histórica, principalmente se ele perder a eleição, de investir nesse ponto, né? Se ele segurasse nesse tema, né, e desse força a isso, provavelmente eu acho que ele se elegeria, só que ele não se sente atraído por esse assunto, talvez não sinta, ele é um bilionário, né? Talvez para ele seja difícil sentir como que é a dificuldade de pagar o tal do boleto, a prestação da casa própria, né? Então ele fica muito no tema da imigração, agora com os furacões, ficou muito nas fake news, né? De que estava faltando dinheiro, de que era só $750, quando não é, $42.500 para mais ali para ajudar. Enfim, ele se diverte muito, ele se entretém muito com essas coisas mais chamativas e muitas vezes mentirosas, do que pegar um fato que é o custo de vida e parece que para ele é meio tedioso. O Cliff me pediu a palavra. Cliff, prossiga, por favor. Eu só queria colocar mais um ponto. Eu acho que, Lorival, os pontos seus foram muito importantes. 3 semanas atrás, eu falaria que a campanha do Trump não tem foco. Não estava, focado na questão da economia. E eu acho que Trump, como mensageiro, é um pouco, como a gente fala em inglês, all over the place. Ou seja, ele fala sobre um pouco de tudo. Mas se você olhar para as propagandas nos estados pêndulos, eles são, excelentes. As propagandas, indo para o ar, estão falando sobre a inflação, estão ligando a inflação com o governo do Biden, estão ligando o governo do Biden com Harris. Eles são, eu falaria, extremamente eficazes assim. Então, eu acho que, portanto, enquanto nós temos um empate mais ou menos
técnico, empate técnico nesse momento, nos Estados Unidos no nível nacional. Houve uma tendência ao longo dos últimos 10 dias, uma tendência leve, não muito forte, 1 ponto, 2 pontos para Trump. Trump inverteu alguns dos estados pêndulos, ele minimizou a diferença dele com Harris no nível nacional. Eu colocaria a razão principalmente nas propagandas nesses estados pêndulos dele. Como é que você vê agora, o Cliff nos dá uma boa perspectiva de como que a campanha eleitoral do Trump está se comportando e que êxito ou perspectiva de êxito ela está colhendo. E se a gente olhar para a campanha da Kamala, ela tem conseguido fixar o que parte dos comentaristas americanos têm criticado nela, que é uma falta de perfil? Eu me referia mais aos comícios do Trump, mas foi muito bom o Clifford trazer a questão da campanha na televisão e tal, né, dos comerciais. Ela deu uma série de entrevistas, acho que ela deu mais entrevistas nas últimas semanas do que na vida dela inteira, né? Vai enfrentar a Fox agora. E ela deu um escorregão monumental que está sendo muito aproveitado, né, pelos republicanos, porque eram entrevistadores amigáveis, né, em geral. E perguntaram se ela faria algo diferente no governo Biden. Ela disse que não consegue pensar em nada. Foi uma resposta muito ruim, né, considerando a imensa impopularidade do governo Biden, né? Então, assim, a campanha dela foca nitidamente em grupos de eleitores que serão decisivos, como é o caso dos afro-americanos, dos negros, né? E trouxe essa ideia de uma economia de oportunidade, especificamente para os negros, depois de o Barack Obama também ter sinalizado algo assim. E não sei se ela tem falado muito para os latinos, não tenho visto muito isso, e certamente para as mulheres, né? Esse é o foco, talvez, principal da campanha dela. Então, é uma campanha bastante dirigida assim, a esses grupos. Cliff, por último, você nos deu uma boa ideia do que é o eixo de atuação da campanha do Trump e o da Kamala. Sim, então eu falaria o seguinte, ela está fazendo a coisa certa, de forma geral. Ela está tratando a questão da economia, ela está tentando reposicionar a economia, a questão da economia, falando sobre a economia de oportunidade para todos os americanos olhando para o futuro. Está certo, ela está, como a gente fala em inglês, on message, mas o desafio dela é maior do que o desafio do Trump, ou seja, é mais fácil para Trump empurrar para frente seu discurso anti-inflação, eu sou da oposição, do que ela falar que eu não sou situação, vamos olhar para frente, eu não tenho responsabilidade, entre aspas, eu não tenho responsabilidade pela inflação hoje. Então, o desafio dela é maior do que Trump. Clifford Young, presidente do Instituto de Pesquisa de Opinião Ipsos, muito obrigado pela participação no nosso programa. Boa noite para você aí em Washington, Cliff. Muito obrigado. Orival, igualmente. Meu obrigado a você. Boa noite aqui em São Paulo. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.